Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade e agora o nosso assunto é finanças, viu, gente? Será que falar de dinheiro em família ainda é um tabu? O que você acha, hein? De acordo com uma pesquisa feita pelo SPC Brasil, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, apenas 44% dos brasileiros falam sobre dinheiro com frequência dentro de casa. Por que isso ainda não é a realidade da maioria das famílias, hein? Será por quê? Muitos casais ainda enfrentam esse problema e não conseguem dialogar, sobre esse tema. E na maioria das vezes o assunto não é trazido também a debates, quando as contas não fecham mais, gerando então discussões, debates e em muitos casos até separação. E muitos conflitos, gente, seriam evitados se trabalhássemos na prevenção em vez do combate, Bom, e sobre este assunto eu vou conversar agora aqui no programa com o consultor financeiro Matheus Machado. Bom dia, Matheus. Seja bem-vindo novamente. Bom dia, Síria. Obrigado. Então, Matheus, eu falava ali no início, será que é um tabu ainda? Por que isso? Por que as pessoas não sentam para conversar sobre dinheiro, sobre contas, sobre um planejamento adequado? Ainda é um tabu, As pessoas têm muita dificuldade em abordar o assunto dinheiro, muito por uma questão até cultural. A gente, quando é criado ali dentro de casa, seja independente até da religião, muitas vezes o dinheiro é associado a algo do mal, Sim. a algo ruim. E isso já causa um temor nos pais para falar do assunto. O pai pensa, tem que tomar muito cuidado para falar de dinheiro aqui dentro de casa, porque não é um assunto para ficar tratando. E, na verdade, é um assunto para ser tratado. Então, esse problema cultural que nós temos de ter medo de falar de dinheiro é o que acaba causando tudo isso. A gente fica sempre com aquele receio excessivo de falar, de abordar. Então, geralmente só se fala de dinheiro em situações muito extremas. Olha, nós vamos ter que vender a casa, nós vamos ter que vender o carro, vocês vão ter que mudar. Está no ápice, Vamos ter que mudar de escola. Por quê? Porque aí ele não tem alternativa. Já chegou num ponto que ou fala de dinheiro ou a situação ela fica uma situação muito mais complicada do que está. Agora, se de repente falasse de dinheiro em outras situações mais alegres, mais felizes, as pessoas guardariam menos traumas. Tem muita gente que cresce com medo de falar de dinheiro porque não se falava em casa. Quando era criança. E nem na escola. Sim. Na infância e na adolescência, que são as principais fases para formar a nossa personalidade, para a gente entender o que é importante e o que não é, a gente acaba não tratando esse assunto. Então, deveria sim ser tratado, mas eu até diria que esse dado do SPC está muito otimista, de 44%. Mais pessoas não conversam, Mais pessoas não conversam. Na minha experiência de lidar com as pessoas falando sobre dinheiro... Tem muita resistência. Muita resistência e muito medo. Muitas vezes os pais perguntam assim, como é que eu posso falar de dinheiro com os meus filhos? Até onde eu posso ir? Qual é o limite disso, Se eu vou estabelecer uma mesada, mas ele tem dificuldade até em estabelecer a mesada porque a mesada pressupõe o assunto dinheiro. E ele não quer falar de dinheiro. Mas e aí, Matheus, o que esses pais podem fazer? Como as famílias que não têm esse hábito, O pai que quando era criança não se falava em dinheiro, na escola muito menos, e ele cresceu com isso e está trazendo para essa nova família. Como começar esse diálogo em casa, então? Olha, uma sugestão é a gente tentar compreender como um pai poderia falar. Eu até trouxe um livro aqui hoje, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Esse livro ele retrata uma vida de alguém que teve dois pais na vida dele. Um era um pai de um amigo, sem dar spoiler aqui do livro, mas era um pai de um amigo com uma mentalidade mais próspera, mais encorajadora, e o outro era o pai dele mesmo, o pai biológico, que já era um pai mais que tinha medo, que tinha receio. Então, nesse livro, ele vai mostrando a postura dos dois pais. Aquele que incentiva, que fala abertamente dos assuntos, inclusive muitas vezes de dinheiro, e fala do pai dele, do pai biológico, que é aquele pai que evita esse assunto, que sempre está com medo, que dinheiro é um assunto pesado. Então, o pai que quer falar com os filhos, eu sugiro a leitura, mas se de repente a leitura nesse momento ainda for algo que não tenho tempo, eu não consigo, a primeira coisa é começar com assuntos leves. Comece oferecendo para o seu filho, por exemplo, para ele pagar alguma coisa. Então, você vai comprar um doce... Ele já ganha uma mesada, Então, incentivar ele a usar essa mesada também. Incentivar a usar e incentivar, por exemplo, se você vai ao shopping,
Você dá ali, por exemplo, vou comprar um sanduíche. Então, você entrega aquele dinheiro, fala, meu filho, vai lá e faz o pedido. É uma coisa pequena, mas que já começa a educar a criança do que significa o dinheiro, porque existe uma diferença muito grande entre preço e valor. E muitas vezes as crianças entendem o preço, mas elas não entendem o valor do dinheiro. Então, tem muita criança que brinca que cartão de crédito é dinheiro de plástico. Ela não sabe que por trás daquilo ali está o trabalho do pai, está o trabalho da mãe. Não é você tornar isso um martírio, né? Você não tem que virar para a criança, né, e fazer ela se sentir mal. Mas mostrar, olha, filho, o papai ganha porque ele trabalha todos os dias. Então é por isso que às vezes a gente não fica tão perto no dia a dia, a mamãe também. E começar a conversar de forma suave. Esse diálogo pode facilitar também até outras questões da vida, até a carência afetiva que às vezes surge ali por causa do trabalho dos pais. Sim, né? E muitas vezes para perceber, às vezes até uma resposta para os pais, que acham que as crianças estão esperando, na verdade, um suporte financeiro e de repente ele poderia trabalhar um pouco menos, ganhar um pouco menos e estar um pouco mais presente. E sobre como falar, tomar cuidado com as frases. Tem frases que são muito carregadas de sentido. Qual, por exemplo? O dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a criança te pede alguma coisa e você fala, meu filho, isso não é pra gente. Porque talvez nesse momento a sua condição social não permita. Mas não quer dizer que não é para você. Não quer dizer que é para sempre. Está limitando muito ali. Total. Né? E não quer dizer que você não possa se planejar ou que você não possa até, por exemplo, se for um adolescente, sugerir para o seu filho e perguntar, meu filho, como é que você acha que a gente pode comprar isso? Você já olhou o preço? De repente é um videogame, de repente é uma bicicleta. Olhei, é R$1.000. Então como que você acha que a gente consegue ganhar R$1.000? Como que você poderia me ajudar? Incentivar o filho, de repente ele pensa uma alternativa de distribuir panfleto, de lavar o carro do tio, do pai, se oferecer para isso. De participar, de certa forma, para conseguir esse dinheiro também. Porque aí ele começa a perceber o valor do dinheiro, que é mais importante que o preço. Então, o como falar é muitas vezes não bater de frente com o seu filho na hora de dialogar sobre dinheiro, na hora que ele vem pedir alguma coisa, porque é normal. Trazer ele para dentro desse diálogo de uma forma participativa. De uma forma participativa, de uma forma suave. Mostrar que o dinheiro, ele primeiro, não é uma coisa que a gente vai conseguir tão fácil, talvez. Mas é possível, sim, a gente conseguir. Então, de repente, perguntar para o seu filho, meu filho, você tem algum amigo que trabalha? Você tem alguém na escola que ajuda o pai no trabalho dele? Porque criou-se também, né, até devido a alguns excessos, o medo de se envolver crianças e adolescentes no trabalho. E isso acabou impedindo que as crianças e os adolescentes conquistem uma percepção diferente sobre dinheiro. Quando você vê filme americano, é muito comum você encontrar crianças vendendo alguma coisa. Uma limonada. Tem que saber separar essa questão também, né? Porque é algo para ensinar. Conhecimento. Sim, é algo para ensinar o valor, né? Agora, Matheus, e aqueles pais, eu conheço muitos pais, assim, que têm crianças de 4, 5 anos, e as crianças querem tudo a todo tempo, não querem saber o preço, né? E fazem pirraça com os pais no meio do shopping e tudo mais, e o pai e a mãe não sabem falar não, né? O tempo inteiro comprando tudo que a criança quer, e às vezes ela nem aproveita, porque tem muitos brinquedos em casa, né? Tem muitas roupas. Chega e joga pro canto, né? Não vai nem aproveitar, conquistou aquele, sabe que daqui a pouquinho vai ter outro. Como esses pais podem agir? A primeira coisa é mostrar para essa criança, criar oportunidades para mostrar para ela que existem realidades diferentes. Ela entender que nem todas as crianças têm acesso àquilo que ela tem, independente da sua condição social. Se você for uma pessoa de classe média, você vai ter alguém que às vezes tem uma condição inferior à sua, da mesma forma se você for alta, isso é independente. Então mostrar para o seu filho, primeiro, que existem outras crianças que são felizes com muito menos. A criança ela tem essa percepção, inclusive com 4, 5 anos. É você mostrar, olha meu filho, nesse momento o que a gente pode te oferecer é isso, ainda que você possa oferecer mais. Mas retornando àquele ponto do valor. A criança ela precisa perceber o valor. Então eu falar, inclusive condicionar. Por exemplo, se ele já vai para a escolinha, falar, meu filho, às vezes está dando trabalho, fala, olha, se você se comportar bem na escolinha, no final do mês a gente pode olhar se dá para comprar para você. Mas mostrar primeiro que as coisas não vêm na hora que a criança quer. Segundo, que conquistar alguma coisa eventualmente exige algum sacrifício. E a criança, ainda que ela perceba que o sacrifício é esperar o tempo passar ou se comportar bem,
Ela vai entender que ela não pode ter as coisas exatamente na hora que ela quer. E é uma educação para os pais, que precisam aprender a dizer não. Então, se a principal dificuldade é dizer não, diga um talvez. E deixem aberto essa questão. Até porque, como você disse, às vezes a criança daqui a pouco vai se esquecer que até pediu aquele presente, ela vai querer o outro já. Então, é um exercício, né? Comece pelo talvez e faça também essa organização, se é algo que você quer dar, tente negociar ali. Agora, o casal, como o casal pode fazer uma planilha, dialogar sobre finanças, sobre as contas, mantendo a individualidade de cada um? Como que isso é possível, Matheus? É muito na conversa, né? A gente fala, quando eu indiquei o Pai Rico, Pai Pobre, é justamente porque ele nos ajuda a conversar melhor também. O casal é a mesma coisa. É muito importante, especialmente desde o início do relacionamento, você já ter um relacionamento aberto, inclusive de como nós vamos fazer a gestão do nosso dinheiro. Porque uma coisa que torna a individualidade perigosa é dizer, nós somos casados, mas o seu é seu, o meu é meu e não existe nosso. Mas algumas contas, elas vão ser comuns. Não tem como fugir disso, porque tem uma vida em comum, né? Exato. E aí entra um conflito, porque se nós pagamos um aluguel, mas o aluguel é de quem? Se nós usamos energia elétrica, você liga mais a TV do que eu. E aí começam os conflitos. Então, para o casal, o importante é viver de forma aberta. Eu sugiro, e acho que é muito importante, a gente ter também bom senso. De repente, um dos dois no casal vai ganhar muito mais do que o outro. Então, você precisa ter o bom senso de entender que nem sempre dá para você dividir tudo de igual para igual. Às vezes, você tem uma pessoa no casal que ganha 3 mil reais e outra que ganha 10. Você concorda que o bom senso... vai comparar, né? Exato. O bom senso, ele tem que permitir, olha, eu que ganho 7, eu vou arcar um pouquinho mais do que você que ganha 3. Afinal de contas, é um relacionamento para ser construído juntos. E aí eu indico um outro livro, que é do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse livro é ótimo. É ótimo. E é uma super recomendação para os casais que querem entender como construir essa planilha juntos, como construir essa vida financeira. Porque antes da gente colocar ali no computador, no papel, no aplicativo, a gente precisa ter um acordo. Eu preciso saber quanto você ganha, você precisa saber quanto... E muitos casais, um fica escondendo o outro essas informações, né? Isso é terrível. Inclusive fazem cartão de crédito escondido. Conheço gente que faz isso. E infelizmente não é uma boa medida, né? Não, até porque a conta, normalmente, ela chega ou no e-mail ou em casa. Não tem como. E aí vai descobrir. Pois é, vamos fazer tudo dividido, vamos ter diálogo, que é um passo fundamental, então, para isso, né, Matheus? Partilha, né? Sim. Matheus, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pelas suas dicas e até a próxima semana. Um prazer, um ótimo dia. Olha só, vocês em casa aprenderam um pouquinho mais sobre finanças, né? Na próxima semana tem mais e agora nós fazemos um breve intervalo e voltamos já já com muito mais para você.